Jornal da CBN recebe agora o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que na sexta-feira anunciou que será candidato à presidência da República a pedido do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Senador Flávio Bolsonaro, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. Grande honra estar com vocês aqui. Bom dia, senador. Senador, desde o autolançamento ali da sua pré-candidatura à presidência, se diz que a escolha de seu pai e a sua decisão de aceitar essa escolha fazem parte de uma estratégia para livrar o ex-presidente da cadeia. A lei da dosimetria, se passar no Senado como está, é o preço que o senhor cobra dos aliados para abrir mão desse projeto da presidência? Olha, Milton, em primeiro lugar, né, o meu preço é justiça, como eu falei, então não tem preço. O movimento que eu estou fazendo não é uma autoproclamação, foi um movimento pensado, obviamente, com o presidente Bolsonaro, com as pessoas mais próximas ali, muito consciente assim, e pronto, acho que estava o momento de acontecer. Pedia-se muito uma definição do presidente Bolsonaro sobre quem seria o seu candidato. Ele toma a decisão e aí, como não passa de mágica, agora a decisão pensam que talvez não deveria ter acontecido, né? Podia esperar mais um pouco, quando ele fala que o nome é Flávio Bolsonaro. E eu não sou candidato, Milton, para livrar meu pai da cadeia, né? Claro que não. A minha candidatura, é óbvio que tem esse lado de buscar com muita coragem pela política e uma redemocratização do Brasil, porque o que a gente está vivendo, ninguém pode considerar que são dias normais, onde a oposição ao governo Lula é perseguida a todo tempo, onde decisões judiciais são tomadas sem nenhum fundamento, onde a esposa de ministro do Supremo é envolvida num escândalo, numa coisa abjeta, um contrato de 129 milhões para não fazer nada, que, enfim, deixa muita coisa que tem que vir à tona, vir esclarecer, e nessa situação, Milton, ressalta o papel da imprensa, como é importante a imprensa livre, para que coisas como essas, absurdas, impensadas, inimagináveis, chocantes, possam vir à luz e toda a população possa saber como funciona, como são as entranhas do poder aqui em Brasília. E a minha candidatura não é para livrar meu pai da cadeia, é óbvio que é para fazer justiça também, mas é porque eu tenho a convicção, Milton, que essa eleição não vai ser sobre Bolsonaro e Lula, vai ser sobre qual caminho o Brasil vai querer escolher, se é continuar nesse caminho das trevas ou se é vir para o caminho da prosperidade, que é o que nós vamos propor a partir de agora. Agora, senador, o senhor tem a expectativa que esse projeto de lei da dosimetria, que passou pela Câmara e agora está indo para o Senado, possa ser convertido em um projeto de anistia? Olha, pela forma como ele está sendo conduzido, pela forma como ele foi pautado, eu acho difícil, com toda a franqueza, Cássia, porque esse projeto que foi escrito pelo Alexandre de Moraes é mais uma excrescência, mais uma evidência da doença que a nossa democracia vive hoje, um juiz, um magistrado do Supremo dizer para o parlamento o que pode e o que não pode votar, o que pode e o que não pode discutir. Ele foi pautado, Cássia, na Câmara com a condição de que não houvesse sequer emendas. Eu nunca vi isso na minha vida, eu tenho 23 anos de política, eu nunca vi um poder legislativo ser tutelado por outro poder desta forma, onde nem o processo legislativo pode acontecer. A magia, o encanto da democracia é o debate, é a discussão, é a votação em plenário onde a maioria vence. Então, nem isso foi permitido que acontecesse na Câmara. E no Senado, pelo que eu estou vendo, Cássia, vai ser na mesma linha. É óbvio que a gente vai apresentar nossas emendas, nós vamos batalhar aí para aprimorar este projeto de lei, mas eu receio que o medo de parlamentares em relação ao Supremo possa mais uma vez interditar o avanço da democracia no plenário do Senado também e acabe sendo aprovado esse texto final que é horroroso do Paulinho da Força, mas nós votaremos a favor, porque inclusive foi uma orientação do presidente Bolsonaro, onde ele pergunta, bom, se a Débora do Batom vai pelo menos poder voltar para casa e ver seus filhos, eu não tenho problema nenhum pagar o preço ou ficar preso mais um tempo aqui, se outras pessoas já vão poder sair desse inferno que é o que eu estou vivendo agora. Então, se o preço for esse, eu aceito pagar. Foi isso que o presidente Bolsonaro nos orientou. É assim que vamos votar. A aprovação desse projeto já foi uma reação à sua candidatura? Milton, com toda a franqueza, eu acho que foi uma coincidência, porque a gente já estava há alguns meses tratando disso e nós temos apenas mais 2 semanas antes do recesso no Congresso Nacional, então ou era agora ou era na próxima semana, e coincidiu de verdade com o lançamento da minha candidatura. Mas assim, se já é alguma coisa de positivo que começa a avançar no Brasil, o anúncio do meu nome concorrendo à presidência da República, eu fico feliz por isso.
Senador, a sua candidatura, ela agrega a direita ou ela fragmenta a direita? Ô, Cássio, eu acho que foi o que era necessário para unir a direita. Como eu falei no início, havia uma cobrança muito grande. Olha, o presidente Bolsonaro tem que anunciar quem vai ser a pessoa que ele vai indicar. Antes do fim do ano, davam prazos e prazos, e eu sempre falava, o prazo vai ser quando ele quiser, não tem deadline. E aí, quando ele lança o nome do Flávio Bolsonaro, eu acho que realinhou toda a direita, todo mundo começou a compreender que é um projeto altamente viável, que tem tudo para ser vencedor. E agora é o momento, Cássia, de os presidentes de partido e as bases de centro-direita avaliarem, verem qual o custo-benefício, se caminhar comigo agora ou caminhar comigo no segundo turno, dependendo de como isso vai impactar nas composições políticas, dos acordos que já começam a ser feitos em todo o Brasil, em cada estado é uma realidade diferente. Agora, senador, Então, o que eu... apesar dessa avaliação que o senhor está nos trazendo, né, de que a candidatura do senhor uniria a direita, a gente tem tido manifestações de outros potenciais candidatos, lembrando de outros nomes. Foi a resposta do próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quando perguntado a respeito da candidatura do senhor, disse que era um bom nome, mas lembrou de outros nomes também que fazem parte aí das opções da direita. Isso não é uma contradição? Não, ele só falou a realidade. São outros nomes que são colocados aí. Com todos que ele falou, eu já liguei, já conversei, tenho uma grande afinidade. E há uma unidade entre todos nós, que nós sabemos que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Então, todos nós vamos caminhar no sentido de resgatar o Brasil desse cativeiro que o Lula nos enfiou. E todos esses que falaram, eu tenho certeza que muitos vão invejar, porque é o Tarcísio, que é um governador muito bem avaliado, no maior colégio eleitoral do Brasil, que é São Paulo, e o seu exemplo de administração e de competência é no meu palanque que ele vai estar, e todos, apesar de uma força grande para tentar nos separar e causar atritos, essa vai ser uma aliança que vai ser o pilar do resgate do Brasil. A sua candidatura inviabiliza a presença de Tarcísio de Freitas na disputa à presidência? Não, o meu nome viabiliza o dele viabiliza o meu, é uma relação ganha-ganha, e é assim que vai acontecer, eu tenho teria um certeza. cenário dos dois concorrendo, os senhores Eu acho concorrendo? difícil, Milton. Ah, tá. Eu acho difícil, para não falar impossível, porque não tem nenhuma lógica, não, eu e Tarcísio sermos candidatos, nem numa chapa, eu de presidente, ele de vice, ou vice-versa, não faria nenhum sentido isso, porque na minha cabeça, Milton, a estratégia nacional, ela começa, na verdade, por São Paulo, vai ser o principal estado, no meu ponto de vista, onde a eleição nacional vai se decidir. Então, o Tarcísio é um palanque fundamental, sendo candidato a governador para o projeto nacional, e como ele é um produto nosso, eu considero o Tarcísio da minha família, é um cara que eu tenho o maior respeito, um cara que é super leal ao presidente Bolsonaro, um carioca flamenguista que se elegeu governador de São Paulo por indicação do presidente Bolsonaro e faz um trabalho fenomenal. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai estar junto, e a esquerda está tremendo de medo nesse momento. Dito tudo isso, então as duas candidaturas são mutuamente excludentes. Do Elas senhor são e do complementares, Tarcísio. né? Elas não são excludentes, elas são complementares. Mas É só pode relação de haver soma, uma, pelo que o ganha. senhor está dizendo. Mas é relação de ganha-ganha, não é de perde-perde. Então, eu não vejo nenhuma exclusão de um do outro. A gente não estava competindo um com o outro. A gente estava aguardando qual era a sinalização do nosso líder. A sinalização do nosso líder Bolsonaro aconteceu e nós vamos seguir muito mais fortes juntos agora. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, que é uma figura influente aí no cenário político, e, aliás, profundo conhecedor, né, do cenário político, disse que apoia Tarcísio para presidente. Se o governador não concorrer, lançaria um outro nome e lhe desejou boa sorte. Como é que o senhor reage a essa posição? E aí eu agrego uma outra questão. O senhor concorreria à presidência mesmo sem o apoio explícito do Centrão? Com certeza, Milton. A minha candidatura ela não volta atrás, ela é definitiva. E agora é o momento dos partidos de centro, incluindo o PSD do meu colega Kassab, uma pessoa que eu respeito demais, um grande líder político. É o momento deles fazerem as avaliações deles, como é que isso impacta nos palanques estaduais que eles já vinham conversando. No meu ponto de vista, o meu nome ele vai fortalecer muito alguns palanques e pode inviabilizar alguns outros pouquíssimos palanques em alguns estados, porque na prática, Milton, eu sou um cara da política, todos esses líderes partidários me conhecem, sabem qual é a minha linha de trabalho, a minha correção, a minha seriedade, e que eu sou uma pessoa que não criminaliza a política. E eu acho que a solução do Brasil vem pela política, e o meu nome, certamente, a partir de agora, eles verão como vai crescer ainda mais nas pesquisas, a partir do momento que eu começo a mostrar para o Brasil quem é o Flávio Bolsonaro, que eu penso,
e não tenho nenhuma dúvida que a gente vai resgatar o Brasil a partir de 2027. Considerando que o senhor, repete, tem convicção da sua candidatura para presidente, dizendo aqui claramente, né, que é uma candidatura para valer, o que explica a ida de Carlos Bolsonaro para Santa Catarina para disputar vaga ao Senado? Não seria para deixar em aberto a vaga para o senhor concorrer à reeleição para senador no Rio? Ô Milton, o Carlos tem esse sonho de Santa Catarina, ele ama aquele estado, ele vive lá há vários e vários anos, ele é apaixonado por Santa Catarina, ele já faria esse movimento independente de qual fosse a minha decisão. Quando ele opta em ser pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Milton, realmente não havia definição, nem nenhuma expectativa assim já definida de que eu seria candidato a presidente, portanto, abriria-se uma vaga para candidatura ao Senado no nosso estado, no Rio de Janeiro, já que eu era pré-candidato ao Senado no Rio de Janeiro. Então, não influenciou em nada, ele já estava decidido, ele ama aquele estado, ele passou aqui 7 mandatos de vereador como vereador da capital do Rio de Janeiro, ele já queria ir para lá, então ele vai de malha e cuia, porque era o sonho dele, que se Deus quiser vai se concretizar, de agora ele poder ajudar o estado de Santa Catarina. Senador, para finalizar aqui da minha parte, depois de ter havido a conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu pai, e a decisão dele de que o senhor deveria ser o candidato do PL à presidência, houve uma conversa mais ampla em família? Qual que é a percepção, por exemplo, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro da sua candidatura? Olha, como ela já externou publicamente, de apoio total, a Michele é uma peça fundamental também nessa nossa estratégia nacional. Vai ser uma eleição difícil. A Michele empresta para nós uma grande credibilidade e uma grande referência com o público feminino e com o público evangélico. Então, em família, não tem problema nenhum, né? Por razões óbvias. A gente não conseguiu fazer uma reunião em família, porque o presidente Bolsonaro está num cativeiro, onde o dono da chave só permite que a família converse com ele por 30 minutos a cada semana, individualmente. Isso não foi possível, mas da última vez que eu estive com meu pai, ele estava radiante, muito feliz e convicto da escolha correta. Então, dentro de casa, na verdade, foi a solução. Estávamos todos aguardando apenas a definição como eu falo, do dono da franquia, né? A marca Bolsonaro. Ele é o dono, a gente faz ali o que ele determina. E foi uma decisão muito acertada e muito conversada dentro de casa. Então, nesse aspecto, está tudo muito bem resolvido. E a partir de agora nós temos um projeto concreto para tocar, que é um projeto nacional. Ainda ontem, o senhor conversando com uma parcela de representantes do que a gente chama de Faria Lima, ou do mercado, o senhor se apresentou como um Bolsonaro moderado e centrado. Um Bolsonaro moderado e centrado é um Bolsonaro que aceita o resultado das urnas? Óbvio que sim. E eu vou aceitar ainda mais porque vai ser no primeiro turno, se Deus quiser, que nós vamos vencer essa eleição. E lá, com os chamados aí da Faria Lima, né, na verdade são grandes clientes de um banco que tem ali, se você somar todo mundo que estava naquela mesa, tem algumas centenas de milhares de empregos que essas pessoas geram em todo o Brasil. Então, o Milton, ali foi exatamente para fazer o que eu estou fazendo neste momento. Nessa fase da minha pré-candidatura, é a consolidação, é a estabilização que eu chamo. E foi isso que eu fui dizer a eles. Eu fui dizer a eles que eu sou candidato, é irreversível a minha candidatura, e falar que eu vou estar junto com o Tarcísio, que essa também era uma preocupação de todos eles. Portanto, é um projeto muito forte, muito robusto, e que vai trazer muita alegria aos brasileiros ainda. Pode escrever. Diante dessa sua convicção, o senhor já tem até o nome do vice dos sonhos? Ou da vice dos sonhos? Tenho, mas não posso falar. Na verdade, Milton, brincadeira à parte, a gente tem uma janela importante ali, final de março, começo de abril, que é o momento das desincompatibilizações, ou seja, quem está num cargo público do executivo, por exemplo, tem que se desvincular dele, caso queira tentar se candidatar a algum outro cargo eletivo. Então, a partir de abril, começo de abril, a gente vai ter um cenário mais real de quem pode, quem não pode, quem quer, quem não quer caminhar com a gente. E ali, a partir dali, que se intensificarão as conversas. E, mais uma vez, eu vou pedir novamente, como já pedi a todos os partidos de centro que caminhem comigo, mas se não puderem caminhar comigo no primeiro turno, vamos todos caminhar no segundo, com toda certeza. Não dá nem para dizer com quem passar pro segundo. Se é uma vice ou se é um vice, senador. Olha, eu tenho minhas preferências, né, Cássio? Eu prefiro uma vice. Mas, se não for possível, vai ser um vice tão competente quanto a vice. Senador Flávio Bolsonaro, obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que se lançou pré-candidato à presidência da República ainda na sexta-feira passada, conversou com você aqui no Jornal da CBN, agora que são 7 horas e 50 minutos.